Agora nós vamos falar sobre ações. Interessante, nós estudamos, falamos sobre as sociedades anônimas em aulas anteriores, falamos sobre sociedades anônimas de capital aberto e de capital fechado. Embora a gente ainda vá se aprofundar nessa questão do capital aberto e do capital fechado, nós já falamos sobre esses tipos de sociedades. Depois nós vimos que as sociedades de capital aberto, sociedades anônimas de capital aberto, possuem suas ações negociadas em bolsa de valores, não é isso? Ok. E aí, nós conceituamos bolsa de valores, nós falamos sobre este ambiente que permite a negociação das ações, mas a gente não tinha ainda sequer conceituado ações. Nós apenas falamos que a ação representava parte da empresa, parte do capital social da empresa. Digamos assim, a grosso modo, parte do patrimônio da empresa, né? A ação. Agora nós vamos sim conceituar a ação. O que é ação? O que é uma ação? O que são ações? Ações, na verdade, são frações, são pequenas frações, né? Digamos assim, a menor parte do capital social da empresa. Então, cada ação, quem possui uma ação, mesmo umazinha sequer, ele é, na verdade, dentro daquela proporcionalidade, ele é, na verdade, um proprietário da empresa, ele é um dos acionistas da empresa. Ok. Bom, depois do conceito, a gente precisa entender algo interessante sobre ações. Isso já, se não me engano, em abril de 1990. Desde lá que nós não temos mais esse tipo de ação, mas ainda é cobrada. Eu coloquei um tópico aqui para vocês, tipos de ações anteriores a 1990. O que é isso? Bom, até esta época se tinha dois tipos de ações. Ação ao portador, eu estou falando na verdade ação quanto ao seu tipo, né? Quanto à constituição, a constituição física da ação. Então nós tínhamos ação ao portador e tínhamos ação nominal. De lá para cá, nós não temos mais ação ao portador. Logo, a ação ao portador ela foi extinta. Mas professor, por que ainda os concursos ainda cobram ações ao portador? Por quê? Por quê, pessoal? Ações emitidas... primeiro, a ação não perde validade. A ação emitida, mesmo no ano de 1985, de uma empresa X qualquer, de uma sociedade anônima X qualquer, ela pode continuar em vigor. A pessoa que detém aquela ação ainda é acionista daquela empresa. Enquanto não vender, será acionista. Muito bem. Logo, nós ainda podemos ter ação ao portador. Sabe por quê? Nesta época, hoje na verdade já está em desuso, você tinha o certificado. A pessoa que detinha determinada quantidade de ações de uma empresa, ela tinha um certificado, um documento em geral, confeccionado em papel um pouco mais espesso, um pouco mais duro, como diplomas dos cursos de vocês, por exemplo. Então, era um certificado de posse de determinadas quantidades de ações. E esse certificado, ele poderia conter o nome da pessoa que detinha as ações, logo ação ao portador, mas, logo ação nominativa, né? A ação esse certificado continha o nome da pessoa, era nominativa, dizia o nome do proprietário, ou poderia ser uma ação, na verdade, um lote de ações, sei lá o quê, disposta em certificado, porém ação ao portador. Quem portasse aquilo ali, na verdade, a grosso modo, né, a gente não precisa entrar nos pormenores para o concurso de vocês, quem portava aquele documento era o proprietário das ações. Então a gente tinha ação ao portador e ação nominativa. Depois de 1990, e também, além de algumas situações econômicas da época, CPMF, CPMF também influenciou anos mais tarde, mas embora você tinha algumas situações econômicas que levaram nossas autoridades a acabarem com a ação ao portador, que não vale a pena a gente citar agora, a questão também do desenvolvimento tecnológico.
Hoje nós temos, na verdade, praticamente em desuso a ação com certificado. Nós hoje temos a ação escritural. Então a pessoa possui as ações, mas elas na verdade estão apenas escritas, dispostas, né? Numa conta reservada para tal em alguma instituição. Elas estão sob custódia. Lembra quando falamos em custódia de cheques? Que o banco custodia os cheques, guardando os cheques sob sua proteção? Muito bem, temos empresas que custodiam essas ações. E essas ações, na verdade, são escriturais. Essas ações, elas estão escritas em determinada conta. Mas a pessoa não possui um documento físico. Esse documento não é palpável, essa ação não é palpável, você não pode tocar nela. Está apenas escrito numa conta. Eu espero ter conseguido passar para vocês aqui a questão do que é a forma escritural. Professor, por que nominativa via certificado ou escritural? É porque, na verdade, como não temos mais ação ao portador, tanto faz escritural quanto certificado, ela terá que ser nominativa. A ação hoje precisa conter o nome do seu detentor, do seu proprietário, mesmo que seja escritural. Escritural é óbvio, vai estar numa conta e essa conta estará em nome do proprietário das ações, não é isso? Quanto à espécie, isso cai bastante em prova e eu preciso mostrar para vocês a ação quanto à espécie. Quanto à espécie, a ação pode ser ordinária ou preferencial. Mas, professor, o que são ações ordinárias? Ações ordinárias, em geral, elas são designadas pelas letras ON, né? ON, você vê lá nos painéis da bolsa. Ações ordinárias, em geral, pelas letras ON você representa. Às vezes tem uma terceira letra, algo assim mais particular da empresa. Você tem a ação preferencial, PN. Bom, a ação ordinária, ela é aquela ação que concede ao seu proprietário o direito de voto nas assembleias, né? Você tem as assembleias gerais ordinárias, AGO, e tem as assembleias gerais extraordinárias. São assembleias, reuniões dos sócios, reuniões dos acionistas da empresa. Então, uma ação ordinária, ela concede ao seu proprietário o direito de votar nas assembleias. Já uma ação preferencial, nem sempre ela concederá o direito de voto. Depois falo sobre isso. O que vocês precisam entender agora sobre a ação preferencial é o seguinte: a ação preferencial, ela dá preferência, ela dá prioridade ao seu detentor, ao seu proprietário. Mas, professor, prioridade em quê? Há duas grandes prioridades que o detentor, ou melhor, que a ação preferencial, ela concede ao seu proprietário. A primeira prioridade é a prioridade na distribuição dos dividendos, que falaremos daqui a pouquinho sobre o que são dividendos. Então, quem tem ação preferencial de determinada empresa terá prioridade na distribuição dos dividendos dessa empresa. A outra prioridade é a prioridade na devolução do capital em caso de extinção da empresa. A gente sabe que a empresa, quando ela se extingue, a empresa está em liquidação, há uma ordem de preferência com relação ao destino do seu capital, do seu patrimônio, né? Ela vai ter que pagar as questões trabalhistas, vai ter que pagar os seus funcionários, etc. E no momento de distribuir o capital para os seus donos, seus acionistas, essa distribuição será primeiro para quem tem ação preferencial. Depois é que irão para as ações, para os detentores de ações ordinárias. Prontos? A gente viu aqui o básico sobre ações, aquilo que é cobrado na maioria dos concursos, mas como veremos daqui a pouquinho, nós temos outras situações que podem ser cobradas sim.